Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do videocast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. O meu convidado de hoje é o Andreas Blazoudakis, fundador e CEO da NetSpaces. Bem-vindo, Andreas. Obrigado, Patrícia. Um prazer estar aqui pela primeira vez nesses estúdios aqui. Tá muito legal. Que legal, estou muito feliz com a tua presença aqui. E aí eu já quero aproveitar e dar um recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que fique até o final. Esse episódio vai ser uma aula sobre até onde a nossa curiosidade intelectual pode nos levar, sobre capacidade da gente olhar o novo, buscar novos mercados, sobre resiliência, algo que o nosso convidado de hoje tem muito aprendizado e o mais importante, o aprendizado vivido, né? Uma experiência de quem construiu muitos negócios. Então vai ser muito legal, acompanhe até o final. Bom, Andreas, você é um empreendedor muito experiente na indústria de tecnologia, já construiu muita coisa, até como curiosidade para o pessoal, foi o criador do sistema de votação por SMS do Big Brother Brasil, operou, né, com uma das suas empresas esse sistema por cerca de 10 anos, foi responsável e participou da gestão e da fundação de 20 empresas, entre elas a Movile, o iFood, enfim, então, e agora está com a NetSpace ali, que é algo, a gente vai falar muito sobre essa iniciativa, e acho que a gente tem muito a ensinar, inclusive, para o mercado sobre essas novas possibilidades que a gente está vendo aí para o mercado imobiliário. Mas a primeira Uhum. pergunta que eu queria te fazer é, como que é o teu olhar, como que é a tua intuição para olhar o novo, para buscar novos projetos? O que te leva a investir num projeto depois de tanto tempo? Minha mente é muito inquieta, né, Patrícia? Acho que dá para notar isso. Eu estou aí há 40 anos em tecnologia e 20 empresas fundadas, né, com a minha participação ou unitária ou junto com outros sócios. Então, assim, a cada 2 anos uma nova empresa. Então, só o que acontece? Eu, eu sempre fundava um negócio novo, mas às vezes fora do tempo. Uhum, E a minha inquietação, a base da tua pergunta, né, com o novo agora, eu fico muito atento quando algum movimento de reset na economia vai acontecer. Tipo assim, quando vai chegar uma nova tecnologia, uma nova tendência, eu fico muito inquieto e fico pensando o que vai acontecer quando essa inovação vier para o mainstream, né? Então, uhum, se a gente olhar dessas 20 empresas, a gente vai ver que as últimas 5 entraram bem no movimento de reset da economia. Alguma coisa estava ali para acontecer e eu fico inquieto, né? E o assunto de hoje tem muito a ver com um novo reset na economia, que é essa economia da tokenização. A gente vai falar em seguida, né? legal, isso aí. Então, só dessa tua primeira fala, eu já tive várias perguntas que eu tive vontade de fazer, mas só para a gente não fugir aqui, eu queria que tu me explicasse um pouco para a gente o que é NetSpaces, né? Então, é uma plataforma para criação, transação e gestão de propriedades digitais. Mas o que de fato significa isso e como que, na tua visão, esse negócio vai ajudar a transformar esse mercado? De uma maneira muito simplista, Patrícia, assim, a internet ela permeou praticamente todos os setores da economia. Se a gente vai pensar aí desde delivery de comida, pedido de táxi, ingresso e tudo mais. E o maior setor da economia, a maior classe de ativos, que é os ativos imobiliários, de fato não estão disponíveis na internet para transacionar. A internet atual não comporta, né, transações de imóveis. O que comporta é listar os imóveis, mas listar é diferente do que comprar Uhum, online. uhum, Então, assim, em suma, a tokenização imobiliária, ela traz aquele imóvel que está fora da internet, está representado por uma matrícula de papel, para ser representado por um objeto eletrônico, que aqui a gente chama de token. Por isso que é tokenização, né? Você criar um token ali na matrícula, atrelado à matrícula do imóvel, para poder representar esse imóvel no ambiente da internet e poder transacionar, uhum. comprar, vender, alugar, fracionar e fazer tudo mais. Porque a gente hoje, quando a gente fala nesse caso, são os imóveis digitais de fato, né? Porque hoje o que a gente Uhum. tem é, enfim, plataformas onde você consegue alugar ou visualizar o imóvel, enfim. Como é que na prática acontece isso? Como é que se eu quiser comprar, por exemplo, adquirir um imóvel, um token, enfim, o que eu teria que fazer? Qual que é o processo? Então, a melhor forma de a gente pensar no imóvel tokenizado seria ele na origem dele. Você já colocou isso na própria fala sua, né? A gente, há 5 anos atrás, aqui no Brasil, começou as experiências de tokenização.
E é como se fosse um carro a combustão que a gente colocou um motor elétrico, né? Ele virou um carro híbrido, então os imóveis híbridos, né? Mas em pleno 2025 a gente já está numa outra era, a gente já tem muitas incorporadoras fazendo que o imóvel nasça na planta, tokenizado. Então você perguntou como é que eu faria para comprar o imóvel? O ideal seria identificar incorporadoras que já estão fazendo isso na planta. E o que quer dizer na planta? Quando o imóvel está sendo construído, aquela primeira matrícula dele já nasce com um token atrelado. Essa é a melhor forma. Seria o correspondente ao carro elétrico full, totalmente elétrico, né? Dá para tokenizar um imóvel que já está pronto, que tem 20, 30, 50 anos? Dá. Seria o carro híbrido. É um carro que é a combustão, você vai lá e coloca um motor elétrico, é um meio termo. Ele já é legal, mas ele não é completo, ele não é disrupção pura, né? Mas aí, no caso, se eu vou adquirir, eu adquiro uma fração daquele imóvel, eu adquiro o imóvel inteiro, mais de uma pessoa Sim. pode adquirir o mesmo imóvel? Como é que funciona? Essa pergunta é muito boa, Patrícia, porque assim, há uma mística em volta do fracionamento de imóvel. Uma forma legal de explicar o fracionamento é o seguinte: o fracionamento de um imóvel é o varejo. É como se fosse já o a granel, vamos falar assim, o varejo do imóvel. Mas o mercado ele não começa pelo fracionamento. O mercado começa tokenizando o imóvel inteiro. Então, assim, o primeiro uso de um imóvel tokenizado é comprá-lo inteiro. O pessoal pensa logo em fracionamento porque é lá que vai chegar a grande massa. Você vai poder comprar, e já pode hoje, né? Mas em massa, né? As pessoas vão achar muito natural comprar R$1.000 de um imóvel. Tipo, eu quero economizar, quero tirar da minha aplicação R$1.000 e transformar isso num ativo imobiliário real, de tijolo mesmo, só com R$1.000. Mas esse já é o final do mercado, já é quando ele estiver nas massas. Então, o mercado hoje está começando pelo atacado. Para eu poder ter uma fração de um imóvel, eu preciso tokenizar ele inteiro. Tá? Então, o pessoal sempre pensa logo no fracionamento, mas porque isso vai ser mainstream, né? vai ser massificado, mas a fase que a gente hoje está é o atacado. É como se estivesse criando os primeiros imóveis tokenizados no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um mercado novo, então não só aqui no Brasil, né? E eu imagino que para esse mercado acontecer, a gente precisa de um ecossistema inteiro ali. Quais são os parceiros, digamos assim, que estão envolvidos hoje nos projetos que vocês estão realizando? São grandes desafios. É como se fosse um Lego, Patrícia, um Lego que você vai juntando e você não consegue esperar o Lego estar pronto para poder ir a mercado. Imagina, a gente lançou a empresa há 5 anos atrás, e aí o Lego seria mais ou menos o seguinte, pelo menos tem 4 grandes desafios a serem vencidos. O primeiro é educacional. Então, tem que as pessoas entenderem o que é a tokenização, né? E quando eu falo as pessoas, eu estou falando pessoas, inclusive especialistas, como os advogados. Primeiro pessoal que tem que entender são os advogados, porque trata da propriedade, não há coisa mais sagrada do que a propriedade privada, né, no nosso Código Civil e tudo mais. Então, assim, educacional, a primeira parte é educacional, a segunda parte é a amplitude da geografia, porque o mercado imobiliário é muito fragmentado, né? Se você olha para fora aqui pela janela, qualquer prédio que você enxerga é um prédio de 100 milhões, então, assim, é muito dinheiro fragmentado, são milhares de incorporadoras, então você precisa pensar em geografia. Se alguém montar uma plataforma para tokenizar somente numa cidade, será que é viável? Será que algum banco vai financiar esse imóvel? Não vai, né? Ele vai dizer, cara, quantas cidades estão? Mesmo que seja algo só no estado do Rio Grande do Sul, né? Depois da geografia, tem o convencimento das empresas que produzem os imóveis, que são as incorporadoras. Então, tem que chegar lá na incorporadora, mexer nos alicerces dela, que é o alicerce jurídico, o alicerce de produto, o alicerce comercial, né? Como é que se vende um token? Vai fracionar, não vai fracionar? Como é que faz o financiamento imobiliário? Todas essas perguntas têm que ser sanadas para só depois chegar no consumidor final. Então, são 4 camadas. Educação, distribuir geograficamente isso, para que não seja só numa cidade. Convencer quem produz os imóveis, que são as fábricas de imóveis, que são as incorporadoras, para depois chegar no consumidor.
Lá em 2021, a gente não seguiu essa ordem para poder hackear o mercado e hackear o crescimento. Uma tática que a gente usou foi o seguinte: vamos direto ao consumidor, pegar um imóvel nosso, não conversar com ninguém, fazer a tokenização e logo jogar para alguém adquirir. E à medida que isso deu certo, há 4, 5 anos atrás, Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil com imóveis tokenizados com o token na matrícula. Inclusive, é o único até hoje, né? Porto Alegre fez um feito aí, tem mais de 50 imóveis aqui na cidade de Porto Alegre. Dá para dizer que é a capital brasileira da tokenização imobiliária. E daí de lá para cá a gente veio subindo nesses desafios, falando com as incorporadoras, falando geograficamente, distribuindo isso em mais cidades, né? Hoje são 180 cidades que estão com atividade de tokenização imobiliária, assim como Porto Alegre fez em maio de 2021, que foi a primeira tokenização. Qual é a principal vantagem? Qual é o argumento de vocês, inclusive, quando vocês chegam nesses potenciais parceiros aí para mostrar a importância e a potência realmente desse mercado? É poder circular a transmissão da propriedade de forma eletrônica. Quer ver, o pessoal, assim, uma forma fácil de entender isso é fazer um comparativo com a nossa moeda soberana, que é o real. O que é a nossa moeda soberana? Que representa a nossa moeda soberana? O papel moeda ou o metal, que é a moeda mesmo, né? Então, assim, a nota de real é a verdadeira moeda brasileira, né? Mas eu te pergunto, você anda com reais na carteira para movimentar? Você não anda. Você tem uma conta eletrônica num banco e você movimenta o token da nota. Então, quando eu te faço um Pix de R$1.000, eu não estou transmitindo dinheiro para você. Eu estou transmitindo uma representação eletrônica do dinheiro que está lá no banco. A nota, né, de R$100 está lá no banco. Eu estou transmitindo aqui o token da nota, como se fosse isso. É o mesmo caso da matrícula, a propriedade. Hoje, a gente movimenta papel. Quando eu te vendo um apartamento, eu sou uma incorporadora, eu estou te vendendo um apartamento, eu digo, parabéns, você comprou o apartamento. Não, você começou a comprar o apartamento, porque eu vou te pedir que você vá até a questão do cartório, fazer o registro. Isso é um processo que vai demorar, pelo menos, se der tudo certo, 30 dias. Então, trazer a tokenização para o nosso dia a dia é a mesma coisa que trazer o Pix para o nosso dia a dia. Você faz é como se eu fizesse um Pix de um apartamento para você. Eu faço a transmissão da propriedade, daquele ativo que eu tenho na minha mão, para a sua carteira, né? Como eu faço com o Pix. Então, essa é a principal vantagem, eu poder transacionar online. Quando eu transaciono online, Patrícia, acontece um monte de derivações. Vou te dar um exemplo. Como é que é feito um financiamento imobiliário hoje? Se você faz uma compra de um imóvel e você vai no seu banco fazer o financiamento, ele vai dizer, eu vou olhar teu Serasa e vai dizer assim, parabéns, você tem os R$500 mil, com esse score de 900 que você tem no Serasa, você consegue R$500 mil. Aí você vai dizer, sim, eu quero financiar um apartamento ali na Ipiranga da incorporadora X. Daí o banco, espera um pouquinho, me manda a papelada que eu vou analisar esse teu imóvel. Por quê? Porque a representação do imóvel está no papel. Sim. Se esse imóvel estivesse representado no token, estivesse guardado com o banco, assim como o dinheiro, eu dei o exemplo do dinheiro, o banco ia dizer, interessante, Patrícia, esse imóvel, inclusive, está guardado, a propriedade civil dele está guardado com a gente, eu estou sob custódia desse imóvel. Pode abrir a tua carteira, já está o financiamento na sua carteira. O quê? Instantâneo? Sim. Então, potencialmente, os financiamentos imobiliários podem ser instantâneos, e isso indo para frente na compra do imóvel, mas também tem o caso de você querer voltar para trás. Né? Porque hoje você não consegue, é difícil você comprar um apartamento e dizer assim, olha, eu tenho um apartamento de R$500 mil e eu preciso R$20 mil. O que você faz? Você não tem o que fazer. Sim. Você não vai vender um apartamento de R$500 mil. Se ele tiver tokenizado e o token representar a propriedade, o banco pode fazer uma alienação em tempo real do seu token e dizer, Patrícia, pode abrir sua carteira que já tem R$20 mil. Eu estou em garantia com o seu token. Todas essas operações imobiliárias que são, assim, em torno de 70% das operações imobiliárias no Brasil são com crédito, e eu dei só dois exemplos aqui, financiamento, que é financiar para frente, ou o home equity, né, que é voltar para trás, né, deixar o imóvel em garantia.
poderiam ser feitos de maneira quase que instantânea. Uhum. Né? Então, assim, é um processo que hoje demora de 30, 60 dias para fazer uma operação de crédito dessas, poderia ser feito em 30, 60 segundos. Uma segunda vantagem. Então, poderia ser tipo um tripé, né? O acesso ao bem, que eu já dei o exemplo, em vez de você ter que ter os 500 mil reais, você poderia ter R$1.000 e comprar R$1.000 de um apartamento. O acesso é facilitado. A flexibilidade, esse exemplo que eu dei de ter flexibilidade, você comprou o apartamento, mas você diz, poxa, eu precisava dar ré em R$20.000 porque eu me apertei. Essa questão de fazer negociação eletrônica. E o terceiro é a liquidez, porque quando o imóvel está representado no papel, que é o caso atual, né, você só tem o mercado local. Quem é que vai acessar um imóvel da cidade de Porto Alegre, por exemplo? Quem estiver aqui. Sim. No máximo, quem estiver perto na região, nas cidades vizinhas. Mas se esse imóvel está representado num token, o Brasil inteiro pode enxergar esse imóvel e, mais do que isso, o mundo inteiro. A gente fez a primeira transação internacional semana passada. Nós vamos em breve divulgar um estrangeiro dos Estados Unidos comprando um imóvel em Santarém. Ele comprou através do token. O token está ligado na matrícula, ou seja, ele tem as garantias. Mas quando é que ele ia fazer a compra do imóvel em Santarém, lá no Pará? Nunca. Foi feito semana passada. Tá? Então, essas flexibilidades são assim, derivações de quando você tokeniza o imóvel. Quais são os maiores desafios hoje que vocês estão sentindo no mercado, né? É essa questão de realmente aculturar o mercado para essa nova possibilidade, reunir o ecossistema, enfim. Olha, não é tanto aculturar, porque a população já entendeu que isso é muito mais fácil. A gente sabe que o processo registral brasileiro ele é muito seguro, ele tem 160 anos, ele é muito bom, mas ele é muito moroso. Não pelo fato dos cartórios, mas é pelo jeito que a gente organiza os imóveis. A gente não para pensar, mas a gente guarda o imóvel em custódia do nosso CPF. Esse é um dos maiores problemas da morosidade, não é o cartório. Porque se você guarda o seu imóvel no seu CPF e você quer vender o imóvel para mim, você agiu como o banco do imóvel, você guardou esse imóvel no seu CPF. Então, quando você for vender para mim, eu preciso pesquisar o teu CPF, não é nem o imóvel. Esse é um dos maiores problemas, né? Então, esse tipo de impacto da tokenização tira essa questão de precisar fazer uma diligência no imóvel. Então, não é tanto o aculturamento. As pessoas já entenderam que isso é muito benéfico, né? Todas as entidades, o governo principalmente, já sabe que isso é melhor para o governo, né? As últimas entidades que aceitaram e ficaram a favor foram os próprios cartórios, que viram que isso é uma tendência natural, o próprio real está sendo tokenizado. Mas se eu fosse resumir, assim, a principal dificuldade de não ter alavancado ainda a escala é a segurança jurídica. Né? Porque você pega o exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica faz 3.000 financiamentos por dia. Chegar para a Caixa e dizer assim, olha, imagina você fazer tudo isso tokenizado. Ela diz, porra, é para já. Só que o impacto é de bilhões no primeiro mês. Sim. Tem que estar muito seguro juridicamente que isso está ok, né? Que não vai ter nenhuma mudança para eles poderem escalar. Então, assim, o mercado precisa de segurança jurídica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é isso que está ainda em desenvolvimento. Né? E, Andreas, quem que está comprando hoje? Tem algum perfil específico? A gente sempre fala, quando a gente fala de novas tecnologias, novas plataformas, a gente fala dos early adopters, né? Que são aquelas pessoas que geralmente são as primeiras a adotar, mais curiosas, mais adeptas. Tem um perfil já traçado aí dos imóveis que já estão sendo comercializados? Sim, tem. Tem dois tipos de persona. Os early adopters, né, que estão experimentando a tecnologia, e no Brasil tem 9.000 proprietários digitais de imóveis tokenizados, então assim, não é será que existe alguém comprando? Não, tem 9.000 só aqui nos imóveis de Porto Alegre. 9.000 pessoas compraram frações de imóveis da cidade de Porto Alegre, que foram os primeiros. Tá? Tem esse tipo de pessoa que eu diria que é uma experimentação.
As pessoas estão comprando de R$ 100 até 5, 10 mil reais. Tá? E o imóvel está alugado, então quem comprou R$ 1.000 vai ganhar o aluguel referente a R$ 1.000. Então, ninguém está perdendo dinheiro, está lá, como se estivesse alugando um pedacinho do imóvel, né? Esse é um dos perfis, né? O outro perfil são pessoas que têm dificuldade de crédito. E aí, putz, todo mundo tá... Agora, então, em 2025, nem se fala, né? O ano do crédito espremido, né? Os juros lá em cima, cada vez mais, né? Vai estender até 2026 essa tendência de juros altos, né? Então, são pessoas que estão com dificuldade de conseguir crédito no mercado tradicional com os bancos, principalmente autônomos. E aí a gente fez vários financiamentos. Olha que interessante. Financiamento para diaristas. Uma diarista que ganha bem, todavia não tem estabilidade. Ela nunca vai conseguir, né, modelo tradicional, modelo né? tradicional. Foi ela fez. Teve financiamento para um motoboy, uma outra profissão que ganha muito bem. Aqueles que trabalham em boas plataformas ganham bem, mas também não tem comprovação de renda, tem a periculosidade muito grande. Ele precisa de um modelo flexível. Um motoboy ou uma diarista não pode se amarrar num financiamento de 20 anos. O cara que é motoboy hoje com 30 anos de idade, ele vai ter 50 anos de idade. O que ele vai estar fazendo, né? Então, tem pessoas que recentemente foi anunciado aqui em Porto Alegre um financiamento para uma aeromoça aqui também, que reside em Porto Alegre, uma comissária de bordo, né? Então, são pessoas que estão com dificuldade de acessar o crédito e que veem nesse formato uma aptidão melhor do credor, né, para aceitar. Porque, como ele tem a flexibilidade, ele tem o credor, né? E tem o token na mão como garantia, então ele consegue fazer mais flexibilidade do que um contrato de papel de 20 anos, né, que é muito duro. Né? Eu tenho que alienar o imóvel no papel, demora 30 dias. Para desalienar ou para consolidar a propriedade, tem que ir a leilão, muito mais complicado. Então são esses dois perfis, pessoas que estão comprando pouca quantidade em dinheiro, né, de 100 a 5 mil reais, ou pessoas que estão comprando imóveis inteiros. Tá? Então, são assim, muito baseado no crédito. E quando eu falo crédito, não é só que a pessoa não tem dinheiro para fazer a aquisição do imóvel. Por exemplo, a gente vendeu agora também em Santarém uma sala comercial inteira para uma advogada. Ela sempre quis ter uma sala própria. Né? É o sonho do empresário, ter uma sala, ninguém vai tirar daqui, vou poder decorar do jeito que eu quero. Só que a sala de 280 mil, ela pensou assim, pô, eu tenho esses 280 mil, vou pagar à vista, mas será que eu vou empatar esse dinheiro? Quando ela viu a facilidade de comprar com tokenização e a facilidade de voltar, se ela precisar, do tipo, preciso voltar 80 mil para trás e pegar esse dinheiro com o banco para poder girar o meu negócio, ela foi lá e fez a operação. Fez um evento ao vivo lá, fez a operação. Então, são pessoas que querem flexibilidade. Sim. Né? Os jovens representam bastante essa classe aí, porque você está aí com seus 20 a 30 anos de idade. Quem diz que você vai comprar um apartamento em Porto Alegre e amanhã você vai estar em Porto Alegre? Sim. Se você não estiver em Porto Alegre, tenha certeza de uma coisa, a sua dívida vai estar em Porto Alegre. Sim. Imagina ter uma dívida de 20 anos e você morando em São Paulo, aí você tem que trocar. Então, acho que essa flexibilidade tem impulsionado essas pessoas para fazer a compra integral do imóvel. Né? E agora, pensando um pouco na NetSpace, assim, como é que vocês estão olhando o mercado, né? Quais são os objetivos de mercado de vocês para esse ano, para o ano que vem? A gente falaste que a gente tem... São quantos? Só aqui em Porto Alegre são quantos? São 9 mil proprietários digitais. Né? Vocês têm uma meta aí em termos de Brasil, tanto de imóveis tokenizados, como de pessoas aderindo a esse modelo? Sim. A gente, há 60 dias atrás, num evento lá em São Paulo, que foi o Blockchain Real Estate Summit, a gente divulgou a última peça que faltava nesse tabuleiro. Porque, como eu falei, é um Lego, né? O tabuleiro que a gente está jogando é como se fosse um xadrez 3D, né? Tem várias faces. A face da regulação, a face da tecnologia, a face da incorporação imobiliária, a face da imobiliária, a face do corretor. São muitos atores, né? E todos apesar de saber que é uma baita de uma evolução, todos com receio. Ninguém sabe se vai se manter líder, né? Principalmente os líderes, né?
E aí, há 60 dias atrás, a gente lançou a última peça desse tabuleiro para ele poder ficar em pé de forma completa, que é o marketplace para poder fazer a venda. Então, sim, a gente tem uma meta até novembro de lançar ele publicamente para 100 incorporadoras no Brasil todo. Então, vai ter o Brasil, vai ter talvez um dos marketplaces mais completos de imóveis inteiros, não só fracionados, porque fazer fracionamento, Patrícia, é, de certa forma, até fácil. Pegar um imóvel, vende ali e fraciona. O difícil é fazer um imóvel inteiro, um imóvel tokenizado, se comportar como um imóvel. Continuar se comportando como imóvel, gerindo a posse dele. Porque quando você fraciona, você perde a posse. Claro. Tem isso, né? Então, a beleza do imóvel... Está dividido ali, né? Então, esse lançamento que vai ser feito em novembro, o nome do marketplace chama Index, é como se fosse o primeiro índice do mercado brasileiro de imóveis tokenizados. É um mercado aberto para que os players possam todos listar os imóveis lá, os corretores possam vender. Então, a gente está fazendo uma visão muito aberta para que o mercado que já existe simplesmente se plugue nisso, né? Porque se a gente vai fazer uma caixa preta, ninguém vai apoiar. Sim, né? O mercado é muito grande, muito pujante, apesar de fracionado. Né? Então, o próximo movimento é esse, é lançar a vitrine. Como se a gente tivesse feito a cozinha, né? A cozinha, que é a tokenização em si, abrir o salão ali do restaurante como se fossem os primeiros clientes, sentem aqui, vamos provar, né? E agora a gente está abrindo o shopping, né? Que é a grande vitrine, né? Para que vai mostrar tanto para os brasileiros quanto para estrangeiros. Por isso que a gente fez esse teste semana passada, com o primeiro estrangeiro comprando para ver se estava tudo ok, com passaporte, parará. Como é que vai funcionar isso, um estrangeiro comprando? Porque a hora que você abriu a tokenização e abriu o token disponível para as pessoas, você abriu para o mundo. O token ele é uma coisa que não tem fronteira. Sim, com certeza. Agora, recentemente, a Netspace assumiu uma posição acionária na Me Poupe, né, da Natália Arcuri. Qual é a conexão dessa parceria, o porquê desse envolvimento, dessa parceria de vocês com a relação aí com o que vocês estão construindo? Bom, o nome Me Poupe é muito sugestivo, né? Me Poupe, né? E onde é que as pessoas guardam a sua riqueza da família, né? Tem dois lugares, ou no banco, ou no bank, né? Ou no land bank, que é o banco de terra, que é o imóvel. O imóvel. Ou você guarda no banco ou no imóvel. Mas, por gerações, onde é que o imóvel onde é que o imóvel entra nessa história? Ele entra na reserva de valor das famílias. Se você olhar as heranças, a transmissão sempre vai ficando, as pessoas gastam a parte líquida, né? As famílias vão gastando, vai ficando os imóveis. Por isso que hoje a maioria das famílias que tem posses tem mais posses imobiliária do que dinheiro no banco. Tá? Então, quando a gente conversou com a Me Poupe gostou muito da ideia da tokenização e pediu para que a gente organizasse um aplicativo, o primeiro aplicativo deles, que era o Me Poupe, né? O Me Poupe App. E em vez de cobrar por esse serviço, porque a gente não é uma software house, a gente falou, não, a gente faz o serviço e a gente recebe em equity. Então, nós fomos os primeiros acionistas, né? A Natália Arcuri era sozinha como acionista, controladora de 100%, e nós entramos, então, no cap table da Me Poupe em troca do serviço que a gente desenvolveu para eles. Né? E, além dessa contrapartida de ganhar a sociedade, eu atuei ali por 6 meses como co-CEO, quase que foi uma refundação do Me Poupe para sair de uma edtech por uma fintech, né? Ela era uma empresa educacional e passou a atuar como uma fintech também. E essa foi a história que aconteceu, foi em 23 para 24, né? E esse trabalho encerrou e está lá, somos acionistas, né? Estamos muito felizes. Um dia voltamos a fazer uma parceria de novo. Por enquanto não estamos fazendo nada, mas estamos lá como sócios. Legal. Tu falaste agora de fintech, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve há alguns anos, na época que tu estava liderando o Delivery Center, né? E aí tu sempre falou, né, que no final, a terceira onda, no caso, realmente, do mercado de delivery era se tornarem fintechs. Todas as startups, de alguma forma, vão nessa direção, realmente, né, de se tornarem fintechs.
Eu brincava, né? Se não se tornou fintech é porque não chegou no final do jogo, ou porque perdeu o jogo, né? Exatamente. E a prova tá aí, né? Tanto é que as fintechs agora, apesar do próprio iFood ter dominado o setor que opera, né, de food delivery, vem aí no segundo semestre os chineses de fintech, né? As maiores fintechs do mundo estão chegando no Brasil, né? E o 99 Food está voltando, né? Então, essa guerra não acabou, né? Essa batalha, vamos falar assim, né? Batalha das nuvens que eu brincava, né? Porque fica tudo acontecendo nas nuvens, né? Sim. Mas a tese é muito certeira, sabe? Depois que você tem um conjunto grande de usuários com o login do usuário e você tem um conjunto grande de cartões de crédito salvo ou QR Code ou código Pix, chave Pix, né? Se você juntar milhões de logins com milhões de meios de pagamento desses logins, isso é um negócio muito poderoso. Você vende qualquer coisa. É aí que tá o game, né? Eu sempre brincava, né? A Amazon vendia livros por acaso, né? Sim. O iFood vende sanduíche por acaso, porque ele pode vender farmácia também, pode vender outras coisas, né? Então, e agora com a chegada dessas fintechs internacionais aqui, que é a Kita, né? Que é chinesa, do grupo Meituan, e a 99, que é da Didi, grupo Didi chinês também, a gente começa a reviver o que a gente conversou lá atrás, os super apps. Super apps. Então volta, porque esses caras são super apps, eles têm passagem, tem alimentação, tem farmácia, tem de tudo lá dentro dos apps. O Brasil vai sacudir de novo no segundo semestre por causa dessas fintechs aí. Eu ia justamente perguntar, tu como um dos cofundadores lá do iFood, tu ainda acompanha muito de perto esse mercado? Como é que fica a tua atenção ali? E aí, se sim, o que tu acredita que vai ser a próxima onda aí, realmente essa entrada das chineses? Eu acho, eu tenho certeza porque agora está anunciado, né? Eu tenho certeza, mas eu já pensava que ia acontecer uma onda. O mercado é cíclico, né? E o de tecnologia, especialmente, é mais cíclico. Os ciclos são menores. Cada 3, 4 anos acontece. Aquele que estava dominando, ele sofre pressão de mercado e vem outras empresas, né? Então, está acontecendo algo, Patrícia, que é bem natural nos ciclos das empresas de tecnologia. Né? O iFood vai se reinventar, vai fazer outra coisa. Eu não sei, não tenho mais acesso ao plano do iFood, eu saí de lá em 2019, mas é bem natural que eles estão preparando algum lançamento. Sim. Aliás, já fizeram alguns públicos, inclusive se juntaram com o Uber, né? Isso, exato. Por quê? Porque a 99 tem os dois, né? Tem comida e tem o 99 táxi. Então, assim, a gente está trocando de ciclo. A verdade é essa. Aqui as fintechs do Brasil, com a chegada dos chineses, elas vão sofrer um novo ciclo, vão ter que se adaptar, né? Não é só o iFood, mas a Rappi, a 99, as empresas de ingresso, as companhias aéreas, né? Não é à toa que recentemente o grupo do iFood comprou o Decolar, né? É porque o concorrente que vem tem passagem aérea. Então vai dar uma agitação bem forte no nosso segundo semestre. O pessoal fala que para começar vai chegar $1 bilhão da Kita, né, e $1 bilhão da 99 Food. Mas eu vi um comercial da China, a China falando sobre a ótica dos chineses, né, na televisão de lá, que fala que nos próximos anos vai chegar no Brasil $12 bilhões para esse setor de super apps. Então, isso é benéfico para o mercado. Vai ter bastante geração de emprego, vai ter fornecedores, novas fintechs, startups que estão nos hubs, né? Vão surfar essa onda. Tem que estar preparado para a mudança, né? Com certeza. E aí agora tu falaste essa questão da China, né? A gente tá vendo lá, ter visto uma publicidade deles, enfim. E aí tu falou no início da tua inquietude. Mas eu comentei lá na abertura sobre a questão da curiosidade intelectual, porque assim, tu és inquieto, naturalmente, né? A gente percebe isso pelas dezenas de projetos que tu já criaste, mas tem algo mais ali, né, Andreas? Tu olha para mercados que geralmente a gente ainda não está olhando aqui no Brasil. Isso foi com o Delivery Center, agora está sendo também com a NetSpace. Onde é que tu busca essas tuas referências? Até como um conselho mesmo para quem está empreendendo, ou seja, tu viaja muito, tu lê muito. Como é que tu busca essas inspirações aí e consegue entender que esses mercados vão acontecer? Quais são os sinais, digamos assim? Sim.
Eu, de um tempo para cá, e um tempo é mais ou menos uns 15 anos para cá, que eu passei a observar uma coisa além da internet. Uhum. Quando a gente está tentando pensar em inovação, a gente fica muito ligado no que está acontecendo na internet, tendências da internet e tudo mais. Só que tem um detalhe, Patrícia, a internet, ela é uma camada de informação que por baixo, para ela poder rodar, tem uma coisa mais deep, mais profunda, que é a telecomunicação. Uhum. Eu passei a observar o que acontece com as telecomunicações. Toda vez, principalmente no mundo do celular, eu aprendi isso convivendo com o mundo do celular. O mundo do celular está na 5ª geração. E se eu olhar, assim, é fácil olhar para o retrovisor e ver o que eu fiz. Uhum. Eu fiz um exercício, fiz um slide olhando para trás, desde 2000 para cá, nos últimos 25 anos, ocorreram 5 gerações de celular. Uhum. O que era a primeira geração? Tu comentaste ali o Big Brother, era messaging, né? Mensageria. Depois teve ringtone, wallpaper, era o 2G, como se fosse o 2G. Era um celular com dados mais avançados, podia tocar música, podia ter figurinhas, esse tipo de coisa. Depois veio o 3G, onde entrou o streaming, né? Netflix, Spotify, tudo isso é da época quando chegou o iPhone no Brasil. Depois veio 4G, que é quando começaram esses aplicativos urbanos, né? Meio que a internet móvel invadiu o mobiliário urbano. E agora vem o 5G. Resumindo, o que está por trás? Cada vez que muda uma geração de telefonia, e o 6G vem aí, né? Então, eu não sei responder o 6G ainda, mas eu estou no 5G. Cada vez que muda essa geração, Patrícia, de tecnologia de telecomunicações, que ela multiplica por 50 ou às vezes 100 vezes a velocidade, e reduz 90% do custo, acontece uma onda de novas startups. Ela habilita novos serviços, na verdade. Né? São os filhotes das gerações de celulares. Perfeito. Eu aprendi isso olhando para o passado, não para frente. Então, olhando para o passado, eu falei, porra, é verdade. Um monte de empresas de messaging. A Móvel que você citou é uma empresa de messaging. Ela nasceu com messaging, né? O Play Kids, que eu criei, é uma empresa de streaming. A gente entrou na hora certa, na hora do streaming. E aí, o que acontece? Então, tu perguntaste, a minha inspiração, eu de uns 15 anos para cá, que eu fui me dar conta disso, eu passei a observar mais o que vai acontecer na nova geração. E aí fica fácil de entender tendências. Quando eu fui estudar um pouco o 5G, há 5 anos atrás, a gente recém estava surfando 4G, mas já se sabia que teria o 5G. Eu comecei a estudar, fui para a China de novo mais algumas vezes, tive a felicidade de conseguir entender. Eu vi lá atrás, eu vi papéis e papers na internet que falavam que o 5G traria uma disrupção em inteligência artificial, isso em 2020, não existia ChatGPT ainda, blockchain, e internet das coisas. Essas 3 coisas seriam chaves. Daí a gente começa a pensar, mas, cara, o que é o blockchain? Eu não sabia o que era blockchain. Eu vou fazer uma formação lá no MIT de blockchain. Quando eu me dei conta o que era o blockchain, eu falei, pô, o blockchain é a internet do patrimônio. Eu falei, como assim? É uma internet que transfere patrimônio. Se eu tenho um Bitcoin aqui, eu passo um Bitcoin para você sem um intermediário. Se eu tenho um imóvel, eu passo um imóvel para você sem intermediário. Eu estou transmitindo patrimônio. Algo que até o 4G ou na internet Web 2, que a gente chama, né? Essa internet do táxi, do iFood e tudo mais, não era possível. Daí fica fácil de imaginar, pô, peraí, o blockchain é feito para transmitir patrimônio. Aí estava lá no curso, escreva um case sobre uma startup usando o blockchain. Falei, pô, case imobiliário. Daí tu já construiu no curso? Eu construí, eu dei o nome, inclusive, da empresa, né? O professor lá falou, não, tem que ter nome a empresa. Tá bom, vamos botar o nome, NetSpaces, né? Que era, tipo, colocar espaços de propriedade urbana na net, na internet. É por isso que é o NetSpace. Mas era uma brincadeira de um curso, daí quando eu vi, comecei a falar com as pessoas, pô, uma boa ideia, pô, legal, aí começa. Só que tem que ter coragem, né, de fazer isso antes do tempo, né? E passados 5 anos, dá para ver que não é tão difícil visualizar as tendências. Se você estuda o que vai acontecer nas telecomunicações, você meio que enxerga, né? Vou dar um outro
Um outro exemplo, que eu falei de blockchain, inteligência artificial nem vou falar, né? Porque você já deve ter Sim. coberto tanto, né? Não precisa explicar o que vai acontecer. Mas a internet das coisas, que eu não toquei e não fiz o curso ainda, mas eu tenho certeza que tem uma disrupção gigante. A gente tem hoje mais ou menos 7 bilhões de aparelhos de celular no mundo, né? 7, 8 bilhões de pessoas. Então, praticamente todo mundo tem um aparelho. E nós temos 20 bilhões de dispositivos de internet das coisas conectados na atualidade. Em 2025 são 20 bilhões. Em 2030 a gente vai ter 100 bilhões. Poxa, isso vai ter uma disrupção. Quem investir numa startup de internet das coisas, entendendo que daqui a apenas 5 anos a gente vai continuar com 8 bilhões de seres humanos, para cada ser humano nós vamos ter 10 dispositivos conectados. Então fica fácil de entender que aí tem uma disrupção. Não parei para pensar o que dá para fazer, mas se parar vai sair alguma coisa. Vai sair alguma coisa, é isso que eu pensei. E agora eu me lembro que, porque daí tem esse aprendizado, essa busca, né? Então só o que tu comentaste aqui a gente percebe que tu identifica, mas tu estuda muito aquele mercado, né? Tu falaste, tu fez um curso no MIT, tu leu papers, enfim, então tem uma intencionalidade no entendimento daquela tecnologia, no momento que ela ainda é muito nova, e tem também um estudo para tu conseguir entender de fato, se apropriar dela e que negócio tu consegue construir ali, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu fui ver uma palestra tua, faz bastante tempo já, e tu começou a palestra falando do número de empresas que tu tinha criado e que não tinham dado certo. Que foram das 20, 15, né? 15 deram errado. Hoje em dia, esse discurso ele já virou né, mainstream. Aí, né? É propaganda, tá? Eu sei errar rápido, né? É quase que a glamorização do... Mas a gente sabe que tem muito aprendizado no erro e também no acerto, né? Como é que foi? Porque eu imagino que tem uma questão comportamental aí de resiliência mesmo, né? De tu vai ir lá, criar um negócio, não dá certo. Como é que tu trabalha o teu mental para isso, assim? Olha, infelizmente eu descobri isso depois de ter feito as 15 erradas. Como é que normalmente o processo de inovação acontece, Patrícia? Inovação é paixão. Quem não é apaixonado, assim, não tem tanta aptidão para a inovação. Aquela pessoa que se apaixona por uma coisa nova que não existe, criar algo novo, é movido à paixão. Só que a paixão, ela é extremamente perigosa. Porque você tem um estalo de noite, você fala, nossa, vou fazer tal coisa e é isso. E aí você bate a cabeça e você fica apaixonado por uma coisa que não vai dar certo. Isso aconteceu pelo menos 15 vezes em larga escala comigo, né? De perder bastante tempo, dinheiro, saúde lá fazendo coisas que depois deu errado. Então, eu normalmente, quando eu inovava, eu trabalho, acho que nos últimos 20 anos, só com inovação, eu me apaixonava por um problema, né? Às vezes apaixonava mais pela solução do que o problema, isso é uma coisa errada, né? Depois eu aprendi a me apaixonar pelo problema e não pela solução. Mas eu me apaixonava pelo problema e decidia uma solução para ele. Então, eu era meio que... Era bipolar o negócio. O problema é esse aqui e a solução é essa. O que mudou das 15 que deu errado para as 5 que deram certo? Que eu continuei me apaixonando pelo problema, mas só que na hora de fazer a solução, eu comecei a trabalhar com 3, 4, 5 alternativas. Essa é a dica que eu posso dar para quem está inovando. Escolha um super problema, um problema real, não um problema inventado. Vou resolver tal problema... Às vezes nem é um problema, né? Então, escolha um grande problema, mas nunca escolha uma solução que você matutou. A gente tem essa tendência, sabe? Inclusive até de começar pela solução para depois ver, esse problema existe? Sim, né? Verdade. Então, assim, eu acho que esse é o ponto-chave. Se eu pudesse resumir como dar certo em inovação, escolher um grande problema, mas trabalhar com 3, 4 soluções concorrentes entre si, inclusive. Né? Por exemplo, quando a gente fez a NetSpaces, a gente não fez só imóvel fracionado, a gente fez fracionado inteiro. E eu ainda não posso te dar certeza, para de fazer imóvel fracionado. Não, isso aqui eu sei que tem coisa aqui. Inteiro também. Né? Então, e aí a gente vai jogando e vai indo para frente. Os possíveis concorrentes que estariam com a gente
no mercado hoje não estão porque escolheram um caminho, se apaixonaram pelo imóvel fracionado. Sim. Aí apareceu a oportunidade de financiamento imobiliário não funciona em imóvel fracionado. Uhum. Né? Então, acho que esse é o ponto-chave, assim, que é o divisor de águas, porque que as últimas 5 deram certo. Porque não é 5 de 20 que deram certo. Uhum. São as últimas 5. Uhum. Então, tem alguma coisa que aconteceu aí no meio, né? Sim, tem que muito aprendizado ali. Que eu parei de fazer de uma forma e passei a fazer de outra, Uhum. né? Mas tu consegue... Tem um motivo especial para as que não deram certo, não tenham dado certo? Porque tu falaste agora da questão de se apaixonar pela solução e não pelo problema, né? Então, isso é um clássico aí para um negócio realmente não ir para frente. Uma outra característica que a gente até tocou aqui no início é a questão do timing. Ou seja, na medida que tu é um cara que tu tá sempre olhando para mercados lá na frente, a chance de daqui a pouco tu lançar algo que o mercado não está preparado ainda também é Sim. grande, né? Seriam esses? Tu citaria mais alguns outros fatores ali? Tem um que é bem curioso, que é o seguinte: essas 15 empresas que não deram certo, né? Não é que elas não deram certo assim, lança e pum, acabou. Teve empresas que durou 7 anos, 10 anos. E eu acabei descobrindo o seguinte: não é somente falhar rápido. O pessoal fala, o pessoal de startups, Sim, eu sei, sim. eu sei. É um mantra. Eu sei errar rápido, né? Uhum. Parabéns, isso é básico, né? Você tem que errar rápido. O nome já fala, você está errando, tem que erre rápido, né? Mas essas 15, algumas delas não perduraram, porque quando eu dei certo em algumas das 15, eu não soube escalar. Uhum. Então tem um segundo componente, que é, se dá certo, você precisa crescer, não tem outra opção a não ser crescer. Porque o que acontece com uma empresa de tecnologia que não cresce? Ela apodrece, ela quebra. Uhum. Né? A tecnologia é uma coisa muito volátil, o teu estoque tecnológico ali apodrece, né? Apodrecia em 5 anos, hoje apodrece em 1 ano. Uhum. Uhum. Né? A solução que você faz em 2025, dificilmente você vai usar na íntegra em 2026. Então, eu estou sempre olhando assim, quando preciso errar rápido, que é básico, mas quando eu acerto, eu penso na escala. Como é que eu faço para escalar? Por exemplo, a NetSpaces agora está usando o escalar rápido. A tokenização nem é mainstream ainda no Brasil e a gente está em 180 cidades. Uhum. Aí algumas pessoas falam, pô, mas por que vocês estão fazendo essa expansão? Porque eu preciso estar pronto, porque quando vem a escala e eu estiver só em São Paulo ou só em Porto Alegre, não vai adiantar nada. Então, às vezes a gente morre por tentar manter a empresa naquele ritmozinho. Eu fico ansioso, eu falo com um monte de empresários, eu vejo, às vezes a gente quer fazer um processo de M&A, uma fusão com alguém que está andando meio de lado, e o cara ele fica sentado, né, o executivo fica sentado em cima da empresa, o empreendedor, né, dizendo, não, calma, vou devagarinho. Não vai devagarinho para nenhum lugar, você vai quebrar no meio do caminho, como eu fiz, né? E quais são as 5 que deram, que são as que deram certo? A Móvel, né, o Play Kids, o iFood, Só isso, né? o Delivery Center, né? Depois eu falo um capítulo rapidinho sobre o Delivery Center. E a NetSpace, que para mim está dando super certo, né? O Delivery Center, em 2 anos, ele chegou no valuation de 300 milhões. Uau. Contratando 1.000 pessoas CLT. Eu me lembro que numa das entrevistas me perguntaram, né? Mas quantas pessoas você acha que vai ter daqui a 2, 3 anos? Eu falei, 1.000 pessoas. Pô, tinha 20 pessoas. Né? E a gente chegou em 1.000 pessoas CLT. E ele foi tão contundente que na pandemia os shoppings absorveram, porque era vital para o shopping. Né? Imagina, o shopping fechou as cortinas e só saía a mercadoria pelo Delivery Center. Natural que não podia ser meu mais o Delivery Center. Não ia ser dono do shopping. Então são essas 5, né? A Móvel, Play Kids, iFood, a Delivery Center e a NetSpace. São todas as empresas que eu participei. O iFood eu não participei da fundação, mas eu fui o primeiro cara que recebeu a senha do iFood para fazer as primeiras campanhas. Eu fiz o hacking do crescimento do iFood, trazendo conhecimento do Play Kids, como investir em televisão, como investir em mídia digital em larga escala e tudo mais. Tem uma frase do Naval Ravikant, que é um investidor, né, que eu gosto muito, que diz assim, ó, você ficará rico, gerará riqueza dando à sociedade o que ela precisa, mas não sabe ainda. É mais ou menos essa lógica ali
que é um pouco a tua construção ali, né? De olhar para coisas Sim. que às vezes as pessoas não têm muita ideia de o quão útil vai ser. É a mesma coisa dos aplicativos, né? É, Que a gente não sabia não, até começar a usar. e tem uma coisa aí dentro dessa frase, Patrícia, que é muito interessante, que é o seguinte, que eu aprendi depois também. Eu ficava chateado antes que eu tentava vender para algum player grande, Uhum, né? Imagina quanto eu tentei vender que o celular seria importante para os bancos e para as televisões. Muito, só que não me dava conta que se você é líder de mercado, se você é uma grande televisão, se você é um grande banco e aparece na sua frente um negócio chamado celular com dados, que vai ser o mobile banking, você olha para aquilo, você olha com medo, você não uhum, quer fazer a disrupção. uhum, Então, as pessoas, às vezes, não é que elas só não sabem, as que sabem e são líderes não querem mudar. uhum, A mudança não vem do líder. O líder, ele tem medo da mudança, uhum, porque, pô, eu sou o número 1, Patrícia. sim. Você veio com essa história de tokenização para mim, eu sou a incorporadora, ou sou Uhum, o cartório, ou sou a imobiliária número 1, ou sou o corretor que mais vende na cidade. Que papo é esse de tokenização? Será que não vai vir um menino ou uma menina me passar? uhum. E aí vem o papel das startups, né? Que é a startup que disrupta isso, né? É, verdade. Nosso cérebro, ele não é adepto à mudança, né? É. Ele é adepto a ficar no modo Ao de conhecido, né? energia Desde criança, ali. né? Repetição. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que realmente. É um esforço realmente muito intencional que tem que ser feito, né? Agora, uma curiosidade, Andreas, que habilidade ou habilidades humanas, né? As soft skills, enfim, que tu não tinha e que tu aprendeu a desenvolver ao longo do teu amadurecimento aí como empreendedor e que tu considera super importante aí para quem está construindo negócios, enfim. Acho que a principal delas foi a questão do foco. Uhum, Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí é natural que se você tem X unidades de recursos e você faz 5 coisas, você vai ter 20% de X em cada coisa. E aí, a maioria das vezes, 20% do esforço não é suficiente. Então, assim, a principal habilidade foi foco. uhum, E foco não é decidir o que fazer, é abrir mão de coisas que não são prioritárias. É uhum. super difícil. Mesmo que sejam coisas incríveis, mas que tu sabe que Super. não vai te levar É. lá, te ajudar a levar E onde tu quer chegar, né? isso acho que de uns 10 anos para cá, eu criei um método que eu chamo de top 3 Uhum, semanal. É um ciclo semanal, é um exercício semanal de não empinar os pratos, mas quebrar os pratos. Tipo uhum, assim, por que top 3? Porque cada pessoa que trabalha nas nossas equipes só pode ter 3 coisas inquebráveis. O resto, se ela fizer a quarta, a gente até brinca. Olha, Patrícia, eu não nem vou ver a quarta coisa. uhum, Mas eu vou fazer. Faça, eu não vou nem olhar. Mas uhum, essas 3 não deixe de fazer. uhum, Porque, por que a gente fez isso? Eu descobri, descobri, com a experiência de analisar o que eu fazia, o que as pessoas faziam com inovação, funciona mais ou menos assim. Você tem medo de inovar, você está na minha equipe, e aí você começa a procurar coisa para fazer, para não enfrentar o principal problema. uhum, Aí eu chego lá para conversar contigo, tô cheio de coisa, essa semana não vai dar mais. O que você está fazendo? Você está fazendo fazendo isso, fazendo aquilo, para um monte de coisa que não interessa pro uhum, processo agora. Mas o principal tu não tá fazendo. uhum, Então, assim, a habilidade é focar no que é muito importante e tornar público. O que é tornar público? Público dentro da empresa. É falar para o seu colega que você está fazendo essas 3 coisas. Porque parece meio óbvio falar isso, uhum, mas em inovação as pessoas não falam o que estão fazendo. Eu canso de entrar em reuniões quando a pessoa é nova na empresa e a pessoa, se ela é muito sênior, ela fala assim para mim, não, fica tranquilo, deixa comigo. uhum. Eu vou resolver. Eu vou te mostrar no final. Não, daí eu falo assim, olha, desculpa, mas a gente não trabalha com surpresa aqui. Um dos nossos valores é transparência, Uhum, né? Se você vier com surpresa, a gente não vai dar bola também. A gente, né, não pode. Então, assim, essa habilidade de fazer as 3 coisas principais e comunicar para o grupo semanalmente muda totalmente a gestão de inovação. uhum, Não tem mais aquela inovação da Patrícia ou do Andreas. É do grupo. uhum.
né? E isso muda muito, porque quando você inova e eu inovo individualmente, cara, fica travado. É uma competição não sadia, sabe? Eu fico ali segurando recurso, não mostro para ti na reunião, você não mostra para mim. E aí não vai, por isso que a inovação, Sim. a maioria das vezes não vai, né? Então essa é a principal habilidade, né? Comunicação e foco. E como é que como é que tu lida com a tua mente diante de porque tu é um cara, não sei se tu chegaria a ser um workaholic, não sei se tu te colocaria nessa, te enquadraria ali, mas tu é um cara que tá sempre envolvido com projetos, e eu percebo que tu também pratica esporte, surfa, viaja. Como é que tu harmoniza, ou como que tu aprendeu a harmonizar a tua vida aí pra realmente ter eu não gosto muito da palavra equilíbrio, né, mas uma harmonia Sim. saudável aí, digamos assim. Eu acho que eu não sou workaholic. Um monte de gente vai falar, é sim, né? Eu acho que eu não sou, porque o workaholic me parece, que a raiz da palavra me parece que é o cara que sofre trabalhando, trabalha tanto que, cara, workaholic, né? Eu trabalho me divertindo. Aliás, as principais ideias que eu tive foram andando de bicicleta, surfando, não foi nem no escritório. Então, assim, Netspace, talvez a ideia veio pensando no curso, eu estava lá tentando pegar uma onda, alguma coisa. Né? Então, eu realmente dou muita bola para o equilíbrio. E aí aconteceu um monte de coisa assim, ruim da pandemia, mas se deixou uma coisa boa, foi a condição de a gente poder trabalhar remoto, né? Com certeza. Poder estar na praia em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Parará, e trabalhando, e volta para o hotel, trabalha, conecta. Então, eu acho assim, não posso dizer que eu sou workaholic, porque eu consigo fazer esse equilíbrio. De 2016 para cá. Até lá, eu estava em São Paulo, preso no desbalanceamento da vida. Ali sim eu poderia me concentrar, mas há mais de 10 anos, 11 anos, eu já não... Estou longe de ser, estou super equilibrado. Família, esporte, saúde, trabalho. Claro, talvez seja um pouquinho exagerado, porque às vezes a gente está dormindo, né, e trabalhando. Vem aquela ideia, né? Não, mas é bem como falaste, daí é um processo quase natural. Tem aquela máxima, né, de que só depois que a gente fica entediado é que surgem as grandes ideias, ou seja, quando a gente realmente não tá em cima ali, né, tentando, mas que legal. Andreas, a gente poderia ficar... assunto não falta, né, mas a gente está começando a encerrar aqui, e eu queria que tu me falasse, respondesse a questão clássica do programa, que é, na tua visão, o que é, ou como tu tá construindo um better future, um futuro melhor aí. É uma boa pergunta, olha... Aliás, bom nome, hein? Better Future. Estou trabalhando por isso. É isso aí. Eu gosto, assim, o que é para mim um futuro melhor? É um futuro menos concentrado. Eu não sou do black box. Assim, eu sou exageradamente transparente e aberto. Talvez tenha pago o meu preço em outras circunstâncias, né? Mas eu acredito que o mundo melhor seria um mundo menos polarizado e concentrado de poder, principalmente. E eu estou feliz porque a Web3 é isso. Ela ajuda muito. Então, assim, se a internet existe há 35, 40 anos, a internet atual, que é a Web 2, né? Essa internet 2 atual é uma internet quase do monopólio, porque os bancos de dados são proprietários. Se a gente for listar o poder do mundo tecnológico, a gente está em 10 empresas, né? 10 empresas, 10 bancos, porque a tecnologia atual é monopolista. Sim, é de bancos de dados proprietários. Então, eu estou muito feliz porque a Web3 ela trabalha para inverter esse ciclo. Nós vamos entrar, eu acho que no Better Future aqui dos próximos 20 anos, num ciclo mais desconcentrado de poder, até está tendo, né, assim, tendências bem claras que o mundo está se transformando, né, economicamente, né, e tudo mais. Então, estou bem seguro do Better Future aqui. Posso, assim, voltar daqui a algum tempo e aí, está acontecendo? Está acontecendo, né? As propriedades vão ser mais acessíveis, né? O nosso propósito é democratizar o acesso à propriedade privada, então estou trabalhando por esse propósito específico. Mas em outras áreas da Web3, né, tá tendo a democratização do acesso também do patrimônio, da moeda, reserva de valor.
dos bancos de dados mais desconcentrados, né? A própria AI, né? Tudo bem que ela nasceu proprietária, mas ela está desconcentrando. Hoje tem mais de 10 mil ferramentas. Sim. Até é difícil a gente estudar, né? Porque muda cada semana. E ela traz uma democratização mesmo, né? Total, de acesso de qualquer empresa, qualquer pessoa, né? Ela é um fruto do que vários cérebros já pensaram e colocaram no papel. Você faz uma pergunta, volta o que os cérebros pensaram, não você. Né? Não é uma invenção da AI, ele está baseado no conhecimento que ele tem adquirido. Então tá fácil esse termo aqui, Better Future, da Web3 para frente, né? Até o mundo atual que a gente tem na Web2 não tá nada fácil. É um mundo monopolista, né? De poder concentrado. E aí acho que acaba não sendo legal para a humanidade, né? Com certeza. Muito bom. Bom, muito obrigada pela tua participação. Nos atualize aí desses avanços aí. No próximo episódio a gente pode discutir e conversar um pouco sobre o quanto avançou, né? E o quanto a gente avançou realmente nesse projeto aí. Sucesso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui. Pessoal, a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela atenção. Curtam, compartilhem o episódio e até a próxima.